O que é o jejum de Daniel? Por que fazê-lo e como fazê-lo? Talvez você já ouviu falar do jejum de Daniel, talvez é a primeira vez. Mas você que deseja ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que tem mais domínio de si mesma, uma pessoa que tem mais proximidade, intimidade com Deus, mais sensibilidade à voz de Deus e que cresça espiritualmente, então o jejum de Daniel é para você. Ora, vamos entender o que é o jejum de Daniel, de onde vem este nome, jejum de Daniel. Lá no livro de Daniel, na Bíblia, capítulo 1, o versículo 8, diz que Daniel, que era um hebreu, um jovem hebreu, que tinha sido levado cativo entre tantos outros hebreus para a Babilônia, ele e outros jovens como ele foram recrutados para servir no palácio real, no palácio do rei da Babilônia. E então estes jovens seriam preparados para servir o rei. E seriam dados alimentação, roupa, ensino, para servirem melhor o palácio. E diz o texto lá no versículo 8 que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, Daniel percebeu que as comidas e as bebidas da Babilônia lhes fariam mal. Ele percebeu, isso aí não vai me fazer bem, nem fisicamente e também espiritualmente. Porque certamente aquelas bebidas, o vinho, você sabe, onde há vinho, há festa, onde há vinho, há conversas vãs, conversas não muito apropriadas. Então Daniel não quis se contaminar, digamos assim, ele não quis se tornar um babilônio. Ele quis manter a sua identidade como um jovem de Deus e não se mesclar com aquele ambiente, com aquelas pessoas e costumes. Então ele começou com a comida, mas se você ler o livro de Daniel, você vai ver que isso se estendeu para tudo na sua vida, seu comportamento, as suas amizades, os seus costumes e tudo mais. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, mas se manter íntegro. Apesar do meio em que ele vivia, ele não queria fazer parte daquele meio. E isso em si só nunca foi tão relevante quanto nos dias de hoje. Nos dias em que as pessoas estão misturadas em redes sociais, estão lá seguindo dezenas, centenas, milhares de pessoas, ou tem várias milhares de pessoas seguindo-as, curtindo, olhando a vida dos outros, seguindo as celebridades, as modas deste mundo, as informações deste mundo, nunca foi tão importante você tomar a decisão, ter consciência de não se contaminar com as iguarias e com o vinho deste mundo. Agora eu falo não de comida, mas dos costumes, das crenças, das palavras, das informações que vão sujando você e fazendo de você uma cópia de todo mundo. Se você olhar as pessoas, você vai ver que as pessoas são cópias umas das outras. E mesmo aquelas que dizem eu sou diferente, na verdade, elas são um conjunto de cópias de várias pessoas. Então, Daniel se propôs se isolar, se diferenciar daquele ambiente. E diz o texto que ele pediu ao chefe dos jovens para que mudasse a sua alimentação. E fez até uma prova com ele, dizendo assim, olha, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. Só 10 dias. Quer dizer, em 10 dias, Daniel não fez isso só por 10 dias. Ele fez isso continuamente. Mas a proposta era,
você vai ver, em apenas 10 dias, você vai ver a diferença. E é o que a gente percebe, quem faz o jejum de Daniel, percebe a diferença, eu diria não em 10 dias, mas eu diria já lá pro segundo, terceiro dia, a pessoa que faz o jejum de Daniel de verdade, como tem que ser feito, ela já começa a perceber a diferença. Então, depois de 10 dias, diz que apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne, quer dizer, mais fortes. Aqui, gordo não quer dizer gordo, mas fortes na sua aparência do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então o jejum de Daniel hoje não é um jejum de alimentos. Como eu disse, Daniel começou com os alimentos. Mas em todo o seu comportamento ele se isolava do ambiente e dos costumes nos quais ele estava inserido na Babilônia. O jejum de Daniel hoje não é um jejum de alimentação. Não vou comer isso, não vou comer aquilo. Hoje tem aí a moda do jejum intermitente para a pessoa desintoxicar o seu corpo, perder peso, etc, etc. Com respeito ao seu corpo e o que você come, que é muito importante, por sinal, consulte um nutricionista. Consulte o seu médico. O jejum de Daniel não é com respeito ao seu corpo, mas com respeito à sua mente, ao seu cérebro. Digamos, é o conselho de nutrição para o seu cérebro, para a sua cabeça. O que é que você coloca, o que é que você ingere com os seus olhos e com os seus ouvidos, principalmente. E o que você faz com o que você ingere aqui dentro da sua cabeça. Este é o jejum de Daniel. É o jejum de escolher, selecionar informações que sejam úteis para você, em especial as informações que te trazem mais perto de Deus, que te fazem pensar nas coisas de Deus e, portanto, receber dele, como recebeu Daniel e seus amigos, inteligência, conhecimento, visão para as coisas que você precisa fazer. Deus deu a Daniel uma capacidade para enfrentar um ambiente hostil. A história de Daniel, no seu livro, conta como ele foi perseguido por pessoas invejosas. A famosa história de Daniel na cova dos leões, que todo mundo conhece, é apenas uma parte das perseguições que ele sofreu, mas Deus foi com ele o tempo todo. Então, todos nós hoje somos rodeados de leões, de pessoas que querem nos engolir, se pudessem, vivos. Pessoas que querem nos ver tropeçar, pessoas invejosas que querem fazer o mal, que torcem para a nossa derrota. Então, é muito importante que você aprenda a se conectar com Deus para você sobressair, para você ficar ileso aos ataques desses leões e destes invejosos perseguidores, deste mal que te rodeia. E também da sociedade que hoje é totalmente anti-Deus. A sociedade hoje promove tudo que é anti-Deus. E se você não se cuidar, você vai se tornar igual a todo mundo. Você vê hoje, por exemplo, evangélicos, entre aspas, chamados evangélicos, que fazem tudo que os outros que não são evangélicos fazem. A única diferença entre eles e os incrédulos é que eles dizem que são evangélicos. Mas o resto eles fazem tudo igual. Quer dizer, já se misturaram, já se tornaram babilônios. Estão no meio da Babilônia e se tornaram iguais aos babilônios. Hoje você vê evangélicos fazendo coisas que dá vergonha, faz a gente corar de vergonha, faz os incrédulos corarem de vergonha. Essa é a realidade. Mas por quê? Porque as pessoas estão se misturando e comendo das iguarias e bebendo do vinho deste mundo. Então aí está uma razão para você fazer o jejum de Daniel. Por que você deve fazê-lo? Então, para você se manter limpo, se manter desintoxicado das informações nocivas que poluem a sua mente e para você
estar mais próximo, mais íntimo de Deus. Muito bem. Agora, como é que você deve fazer o jejum de Daniel? Nós, neste propósito, sugerimos que você faça por pelo menos 21 dias, e nós vamos começar neste domingo 21 dias do jejum de Daniel. Se você quiser, você pode começar conosco. Por 21 dias, você só vai acessar informações deste mundo que sejam realmente necessárias para o seu trabalho e para estudo. Se você estuda e você tem que ler certos livros, estudar certas matérias, fazer certas pesquisas na internet, faça isso para propósito de estudo ou para propósito de trabalho. Isso você tem que fazer, vai e faça. Fora isso, você vai cortar todo o consumo de informações inúteis, incluindo redes sociais, ficar navegando em sites de lojas para ficar enchendo seus olhos com produtos desejáveis. Você vai deixar de ficar assistindo jogos, sejam quais forem os jogos, seja videogame, seja futebol, seja qualquer esporte que te traz a distração. Você talvez é um aficionado deste esporte, você vai deixar esse esporte de lado, salvo se você é um atleta que trabalha com esporte. Mas se você é um fã, apenas um seguidor, deixa isso para lá. Músicas seculares, músicas que você gosta o tempo todo, coloca lá os fones de ouvido e você vai pro trabalho, volta do trabalho, liga o rádio no carro com a música, com a notícia, as notícias deste mundo, que 99% são más notícias e só aumentam a sua ansiedade, sua preocupação, sua descrença no mundo, na humanidade. Tudo isso você vai descartar. Todas as informações inúteis, séries na TV, se você tem um conteúdo cristão, um conteúdo que traz para você a mensagem de Deus, então você pode assistir, deve assistir um livro que tem um conteúdo espiritual, especialmente e primariamente a Bíblia. Não fique lendo outros livros se você tem o livro principal e você não lê. Leia principalmente a palavra de Deus. Faça um propósito de ler. Uma das coisas que eu sempre sugiro para quem é iniciante, não sabe ainda onde começar a ler a Bíblia, é ler o Evangelho de João, que tem 21 capítulos. O Evangelho de João na Bíblia tem 21 capítulos e você pode, nos 21 dias do jejum de Daniel, ler um capítulo por dia. Perfeitamente, facilmente, e é uma leitura que vai te abençoar muito, o Evangelho de João na Bíblia Sagrada. Então, mais leitura da Bíblia, conteúdos espirituais, ouvir palavras como esta que você está ouvindo aqui neste canal, nesta emissora. Você consome os conteúdos da fé que te levantam, que te instruem para as coisas de Deus. Ir mais à igreja, porque a igreja é uma escola da fé, onde você vai aprender as palavras de Deus. Então, naturalmente, numa igreja que está priorizando a palavra, e não uma igreja onde o altar é um palco, o entretenimento, um lugar de entretenimento. Então, o altar é um lugar da palavra de Deus, é um lugar de ministrar a palavra de Deus. Então, você vai se encher da palavra, do Espírito, você vai orar mais, vai procurar manter a sua mente conectada com Deus durante todo o dia, ainda que você não feche os olhos, ainda que você não dobre os joelhos, não junte as mãos, mas no seu espírito você está em constante conversa com Deus. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Como eu devo agir nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? Você vai buscar de Deus esta direção, estar conectado com Deus o tempo todo. Então, ao fazer isso, o que é que você vai perceber ao longo desses 21 dias? Você e as pessoas ao seu redor, como no caso de Daniel e os seus amigos, que a sua aparência era diferente, o seu semblante os seus semblantes eram melhores, estavam mais fortes. Você também vai perceber isso. Você vai ter menos ansiedade, menos distração, menos preocupação. Você vai estar mais forte, você vai ouvir mais a voz de Deus e, consequentemente, isso vai refletir nas suas decisões, nas suas vidas, na sua vida, em tudo que você fizer. Experimente. Topa fazer o jejum de Daniel com a gente? Então comece já neste domingo e conte no seu calendário 21 dias. Vamos nos enfiar de cabeça. E se você tiver alguma dúvida, pergunte a Deus. Não fique perguntando assim, mas pode isso, pode aquilo. Se você entender o espírito do que nós explicamos aqui,
você mesmo vai ter a resposta sobre o que você deve ou não deve fazer, o que você pode e não pode fazer. Você, o próprio Espírito de Deus vai te orientar, como orientou Daniel e os seus amigos, e fez com que eles entendessem, olha, isso aqui não é bom para vocês. O próprio Espírito de Deus, a quem você quer agradar e buscar, vai mostrar para você se alguma atividade que você pensa em fazer é boa para você ou não. Então pergunte a ele. Ele mesmo vai te orientar. Vamos juntos, 21 dias numa caminhada para desligarmos-nos do mundo, desintoxicarmos-nos das informações inúteis deste mundo e conectarmos-nos com Deus para ouvir mais a sua voz. Depois você vem aqui e me conta como foi.